De volta com a Programação Nacional, nós estamos falando hoje sobre planejamento financeiro. É muito importante a gente saber como gastar e de que forma gastar. Estou aqui com a participação de André Toledo, consultor e educador financeiro. André, nós estamos falando a questão, né, das pessoas gastar, como é que é, fazer com todas as contas nossas, né, no IPTU, IPVA, enfim, tantos impostos aí que a gente tem, que a gente acaba pagando e compromete nosso orçamento anual. Mas agora uma questão que é muito importante, porque muitos brasileiros sonham em sair do aluguel, comprar uma casa própria ou comprar um imóvel melhor. Nós ouvimos por aí que muitos imóveis estão valorizados demais. 2014 é um ano para se pensar em comprar um apartamento ou uma casa, ou ainda devemos investir nisso, André? Imóvel sempre vai ser um bom investimento. Houve nos últimos anos um aumento do valor, né, dos imóveis, mas mesmo, na verdade, agora houve uma redução dessa curva de aumento dos valores. Mas continua sendo um bom negócio sempre, viu? Imóvel sempre é um bom negócio. Ele não vai ter uma desvalorização, nada significativo pelo menos, e a tendência é continuar essa valorização não tão acentuada quanto antes, mas a tendência é essa. Então, vale a pena você como investimento, vale muito a pena. Aqui na Nossa Nacional nós falamos um outro programa sobre a tal da bolha imobiliária, né, que tende aí a acontecer. E mesmo assim ainda continua sendo um bom negócio, é melhor esperar um pouquinho? Eu enxergo o seguinte, o nível de habitação no Brasil ainda é baixo. Se você for verificar a quantidade de pessoas que residem numa mesma residência ou as pessoas até mesmo que não têm residência, né? Existem os programas de governo que estão ofertando muitas residências, tudo, e mesmo assim eu vejo que a gente ainda tem margem. Como eu disse, haverá uma desaceleração dessa valorização, porém ainda continuará. Eu não acredito numa bolha imobiliária como ocorreu nos Estados Unidos em 2008, por exemplo. Eu não acredito nisso. Agora, quando é vantajoso o aluguel e quando é melhor comprar? Se é vantajoso o aluguel, né? Vamos bem dizer, né? Mas há momentos que acho que há necessidade. Existem situações em que o aluguel é vantajoso quando a pessoa não tem digamos assim, ela não está fixada numa cidade. Supondo que a pessoa vai ficar 2 anos tem uma perspectiva de ficar 2 anos numa determinada cidade, depois migrar para uma outra, enfim. Aqueles que trabalham em aquelas empresas que geralmente tem que deslocar muito, né? Exatamente. Aí compensa o aluguel porque você vai ter um imóvel que você não vai habitar, quer dizer, fica meio complicado. Talvez valha a pena você ter como investimento, mas não para moradia, porque o deslocamento não vale a pena. Fora isso, eu entendo que sempre é uma ótima ideia você optar pela compra do imóvel próprio. Tá? Você deixa de pagar, muitas vezes o valor que você paga de aluguel, que varia na faixa de 0,5% do valor do imóvel, é próximo ao valor que você vai pagar da parcela do financiamento. Então você acaba trocando um pelo outro e o melhor, tendo o imóvel como seu. Porque daí você acaba pagando aquilo, em vez de você ficar pagando aluguel, você está investindo em um imóvel, exatamente. Né, que vai lhe render futuramente, né? Exatamente. Você está pagando, você está criando uma poupança, digamos assim. Então, enfim, você está pondo dinheiro num bem que é teu. Comprar uma casa através de consórcio é um bom negócio ou não? É melhor ir direto com a empreiteira, financiadora, não sei. Consórcio, você fica à mercê de primeiro se você vai ter o valor para dar o lance, ou então contar com a sorte de ser sorteado. Se você tem pressa na aquisição do imóvel, compensa você ir lá e ver com a financiamento direto com a construtora ou através dos agentes financeiros. Agora, se você está pensando em ter um imóvel daqui a alguns anos, compensa você ir pelo consórcio, que acaba sendo mais barato que um financiamento, né? Varia muito nessa questão. Sim. E as pessoas, por exemplo, assim, às vezes adquirem um imóvel, né? E aí você tem 30 anos para pagar o imóvel. Então, é importante que a gente consiga fazer uma administração em que, durante também esse período, tem 30 anos para pagar o imóvel. Mas, se você consegue, às vezes, fazer um bom negócio, você consegue guardar um dinheirinho mês a mês para poder começar a quitar algumas parcelas a mais desse imóvel. Isso é vantajoso? Vale a pena? Devemos realmente fazer isso ou esperar realmente todo esse período? É muito vantajoso você antecipar as parcelas, porque no meio da parcela você está pagando seguro,
do saldo do valor financiado, você está pagando taxa de administração do banco em cima de cada parcela. Pela taxa de juros em si, eu não diria que seria vantagem, né? Mas quando você começa a verificar esse lado, essa parte do custo da parcela, vale a pena sim. O que eu sugiro muito para as pessoas é o seguinte: tenta fazer uma amortização anual ou bianual, enfim, depende da disponibilidade que você conseguir. Você tem também, as pessoas hoje têm muita possibilidade de usar o FGTS no pagamento da parcela também, tá? Então, você tem várias facilidades para ir amortizando esse saldo devedor. Quanto menor o saldo devedor, menor o valor do seguro, é menor os juros que estão embutidos no pagamento da parcela, e quanto menor as parcelas, menos taxa de administração vai pagar. Então, com certeza, vale a pena. Mas compensa, por exemplo, a pessoa guardar um valor mais significativo. Não adianta a pessoa guardar, tipo, se você tem uma dívida aí de 100 mil reais de um imóvel que você acabou comprando, ir lá com 5 mil e querer já quitar uma parte. É melhor esperar mais um pouco, chegar com um valor maior, ou é melhor já, nesse momento, já ir lá e fazer um... Eu sugiro a pessoa esperar. Por quê? Esse dinheiro guardado, ele está rendendo, tá tendo rendimento que é semelhante ao valor da taxa de juros que você está pagando. Tá? Primeira coisa. Segundo, é uma forma de você ter uma reserva para qualquer emergência que aconteça, ou até mesmo, dependendo do agente financeiro, você tentar se você tiver um valor maior para amortização, de repente você consegue algumas condições especiais dessa amortização, enfim, consegue alguns benefícios nesse meio. Enfim, quanto maior o valor, melhor. Dependendo daquele negócio, você tem 5 mil, uma dívida de 100, você tem 5 mil, a gente está falando de 5%. Perfeito. Se você não vai ter aplicação nenhuma para esse dinheiro, vai lá e paga que você vai diminuir o valor do seguro. É ótimo. Mas eu sugiro sempre, tenta guardar um valor maior, exatamente para chegar lá e ter um poder de conversar com a agente financeiro para ter uma condição melhor de amortização. E na amortização só, é melhor a pessoa chegar lá e abater os anos? Porque você tem essa opção, o banco oferece isso. Você amortiza os anos, né? Por exemplo, se você tem 30 anos para você pagar, você pode diminuir na quantidade dos anos. Sim. Ou no valor, diminuir o valor das parcelas. O que seria melhor no caso desse? Então, aí vai a questão do planejamento financeiro de cada família. O ideal é você diminuir o prazo de pagamento, diminuir o prazo de vencimento do contrato, porque você mantém um valor de amortização mensal e você quer dizer, você vai ter a sua casa como tua de fato antes. A ideia é essa, tá? Agora, de repente, você pode fazer um trabalho que você diminua o valor da parcela e essa diferença você investe em outra coisa que possa te trazer, enfim, até mesmo, de repente, numa reforma, num veículo, enfim, você tem N opções. Vai muito do planejamento. Se não houver nenhuma aplicação desse valor de diferencial de parcela, reduz o prazo. É ideal. Aliás, você citou uma coisa muito importante. Nós estamos falando de casa, a gente está vendo que vale a pena investir na compra de um imóvel, com certeza, porque ele vai acabar valorizando. E quando a pessoa resolve querer investir em veículos, né, a gente deve... Já cheguei a ver pessoas que deixam de comprar um imóvel para comprar um carro, por exemplo. Ela está fazendo um bom negócio ou um mau negócio? Carro não é investimento. Acho que o princípio é esse. Carro ele passa a ser um instrumento de trabalho para você alavancar recursos, de repente. Então, você é uma pessoa que viaja muito, você tem que ter um carro para você evitar depender de ônibus ou de carona, enfim. Aí vale a pena. Agora, como investimento, nunca. Porque junto com o carro você tem seguro, IPVA, manutenção, combustível, e aí vem aquela lista toda, né? Então, como investimento, carro não é negócio, tá? Meu pai costumava dizer para mim que ter carro é ter um filho, né? Às vezes dois, porque olha, é muita despesa. É bom a gente se programar muito bem antes de adquirir, né? É um bem de consumo, né? Então a gente tem que saber se programar muito bem para não poder entrar em dívidas por causa de adquirir um veículo. Quando a pessoa pensa em adquirir um veículo, ela tem que estar ciente do seguinte: junto com a parcela do carro vai vir parcela do seguro, que é essencial você ter, vai ter o custo de manutenção do carro, que não é baixo, vai ter o consumo de combustível que quanto mais você rodar, mais você vai ter, e se você rodar pouco, não compensa, você paga a parcela de carro, quer dizer, tem vários fatores. Na minha opinião, se você não tiver uma utilidade de fato para o carro e não tiver uma disponibilidade boa, não vale você comprar carro hoje. André, agora como combater os excessos?
que a gente acaba gastando. Muitas vezes aquela saidinha de final de semana, ou vai aqui com a família, ou churrasquinho, o café da padaria de todos os dias. Enfim, a gente às vezes acaba saindo um pouco, né, do necessário, e essas saídas extras, né, acabam dando uma desequilibrada no nosso orçamento. Agora, como combater esses excessos que a gente no nosso dia a dia? A melhor receita para combater o excesso é se planejar e seguir o planejado. Essa é a regra básica. Por quê? Quando você faz o planejamento, você sabe que você precisa de lazer, você precisa daquela saidinha, você precisa daquele seu café da manhã na padaria, enfim, não sempre, mas de vez em quando a gente precisa se dar a esse luxo. Isso é essencial até para a saúde mental das pessoas, né? A ideia é o seguinte: quando você faz o planejamento, você reserva uma determinada fatia do seu orçamento, das suas despesas, para gastar com isso. Ter disciplina para seguir isso que foi separado e destinado com essa finalidade. Essa é a melhor receita: se planejar e seguir à risca. Quando você vai fazer o planejamento, preveja isso. Tem pessoas que têm mais necessidades de uma vida noturna ou de uma extravagância, como muitos dizem. Tem pessoas que não têm tanta necessidade. Cada um tem que, na hora de fazer o planejamento, tem que ver isso aí. Isso entra na questão do planejamento de curto prazo. Então, você tem que prever essas coisas, até porque se você faz o planejamento e não prevê isso, automaticamente seu planejamento não foi bem feito. E você vai furar, e daí não vai adiantar nada você perder aquele tempo todo. Por exemplo, se eu chegar a um ponto que nesse mês eu acabei extrapolando e acabei ficando negativo, no mês seguinte eu tenho que fazer de tudo para eu tentar recompensar isso. Sim. Cortando alguns gastos extras, algo Sim. que realmente... Se você gastou mais em algum determinado item, você vai ter que economizar no outro. Isso é fato. Se você gastou, no final do mês, você gastou mais do que ganhou, no mês seguinte você vai ter que pagar isso com juros, porque o banco vai te cobrar os juros disso aí. Então, é disciplina em cima do que foi planejado. Esse mês eu vou ter uma despesa extra que extrapola as minhas reservas, que eu já tenho reserva, que já tenho lá guardada. Perfeito, eu vou ter que deixar de gastar com outras coisas. Eu vou ter que cortar o que é, digamos assim, o superficial na minha necessidade, entendeu? Então a ideia é essa: se gastou mais aqui, reduz aqui, enfim, vai ajustando. Por isso que diariamente é importante você ver a sua planilha com a família. Isso é essencial. Com certeza. Bom, esse é o programa Ação Nacional. Nós estamos falando sobre planejamento financeiro, com a presença aqui de André Toledo, consultor e educador financeiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Ação Nacional. Fique ligado com a gente.